desafio pregar a tua palavra, ser instrumento de Deus, que o Senhor use-a com graça e com o poder que emana dos céus sobre a vida dela, Senhor. Que a gente receba tudo aquilo que Deus fala nessa noite através dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Felizes com Jesus? Amém. Como é bom, né? Andar e viver com Ele. Queridos, mais uma vez eu vou orar, amém? Meu esposo orou por mim e nós vamos orar pelo ambiente, amém? Que seja um ambiente favorável para o Senhor se manifestar em nome de Jesus. Quem precisa de uma ação de Deus aqui na vida? Amém? Eu creio que possa ser hoje, porque a palavra tem esse poder. Amém? Nós cantamos isso hoje. Paizinho, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Foi através da palavra que todas as coisas foram criadas. Está escrito, Senhor, que o Senhor firmaste a terra e ela firme permanece até o dia de hoje, por causa da Tua palavra, Senhor. Quão poderosa é a Tua palavra, Senhor. E nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós usamos a Tua palavra, no nome de Jesus, para desfazer toda a religiosidade, toda a frieza, toda a distração, em nome de Jesus. Chamamos a Tua presença, em nome de Jesus, para este ambiente, porque ele é todinho Teu, Senhor. Então, fica à vontade, a igreja é Tua, este ambiente é Teu, tudo que temos é Teu, Senhor. Por Ti nós existimos, vivemos, nos movemos, Senhor, em nome de Jesus. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Senhor. Então, fica à vontade, Tu és bem-vindo, faça como Te apraz em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero contar uma experiência para vocês antes de iniciar a palavra, amém? Quero compartilhar com vocês. Quando meu marido essa semana disse-me, amor, dá para você ministrar no domingo? Eu disse sim. E aí eu fui buscar a Deus, eu fui orar, fui pedir, Senhor, acerca do que o Senhor quer que eu fale, Pai. Porque se a gente quiser, a gente tem acesso a muitas informações. Mas não é essa a questão, não é esse o meu propósito de vida. É buscar do céu algo para a terra, amém? E aí, orei, e busquei, e nada. Aí, numa das madrugadas, eu acordei subitamente, com aquela voz, dizendo assim, Colossenses 3. Eu falei, yes! Glória a Jesus! E aí eu fui esmiuçar Colossenses 3, e eu quero compartilhar com vocês o que Deus ministrou ao meu coração, amém, queridos? Então, abra comigo em nome de Jesus, Colossenses 3. Nós vamos ler alguns versículos. Amém, queridos? Eu quero que no nome de Jesus, você fique atento à palavra. Como o pastor disse, uma pequena distração, você perde um start, você perde uma chave que pode mudar a sua vida, que pode mudar a situação, a circunstância. Amém? Amém, igreja? Amém. Vocês estão aqui? Vão continuar comigo? Glória a Jesus. Mente, coração cativo ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Todos acharam aí Colossenses 3? Amém. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são onde Cristo está assentado à direita de mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5 diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria, e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência.
as coisas as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Vamos lá para o versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, algumas versões falam como eleitos de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Queridos, acho que a maioria aqui sabe que foi Paulo que escreveu a igreja de Colossos, a atual Turquia, no ano aproximado de 60 a 61 depois de Cristo, por conta de heresias que estavam entrando na igreja. E ele, como um líder maduro na palavra, experimentado nas suas experiências, ele não poderia deixar que a igreja andasse por um caminho de quebra de princípios, de engano, de mentira, de fábulas, de heresia. E Paulo escreveu essa carta para quê? Para que eles retornassem, se autoavaliassem, analisassem e entrassem no caminho da verdade. E a verdade qual é? É a palavra de Deus. Amém? Então Paulo escreveu com este propósito à igreja de Colossos. Amém? E aí a gente vê aqui, nós vamos ver alguns sinais de uma verdadeira conversão, porque eles estavam se desviando do caminho. Se consideravam convertidos, porém as suas práticas diárias, os seus relacionamentos não condiziam, as suas posturas, os seus relacionamentos, o seu modo de vida não condiziam com o que a palavra de Deus, como regra de conduta e fé, estabeleceu para eles, e não diferente para nós no dia de hoje. Amém, querido? Obrigado. Amém, queridos? E aí ele diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Primeiro sinal, querido, de uma pessoa que verdadeiramente é convertida, ela deseja as coisas do alto, as coisas do céu, não as coisas da terra. Os pensamentos dela estão voltados para as coisas do céu. As atitudes, as posturas, o objetivo de vida, o propósito de vida, os seus pensamentos são voltados para as coisas que são do alto, do céu. Nós estamos ainda aqui na terra, mas a nossa mente, o nosso coração precisa estar voltado totalmente para as coisas que são do céu. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, te convidar juntamente comigo, se autoavaliar. Olhar com um olhar introspectivo, olhar para dentro de si e ver aonde você está colocando o teu foco. Aonde estão os teus pensamentos? Aonde está o teu propósito de vida? Sabe por quê, queridos? É muito fácil eu medir o outro, eu passar a régua na vida do outro, passar o prumo na vida do outro. Mas o Espírito Santo nos convida nessa noite, nós passamos o prumo em nós mesmos. Será que eu e você
que se converteu a Cristo, verdadeiramente nós estamos tendo uma vida que condiz? Você precisa perguntar para você mesmo. Para onde você está direcionando seus pensamentos? Para o eterno ou para o passageiro? Aquilo que é momentâneo. Queridos, hoje, nos dias de hoje, no presente século, existem tantas sugestões, sim ou não? Tantos coach, tantas informações, tanto isso, tanto aquilo, que se a gente não se conectar com Cristo como aqueles que verdadeiramente entregou a sua vida a Ele, nós somos levados de um lado para o outro. Sim ou não? Isso estava acontecendo lá em Colossos na época, a atual Turquia, como eu disse. E Paulo, como um grande líder, ele não poderia deixar a igreja caminhar dessa forma. E o Espírito Santo, vendo a igreja, ele não vai permitir, ele vai nos alertar para que nós não venhamos enredar para um caminho terreno, não, queridos, buscando os interesses dessa terra, as riquezas desse mundo. Não, o Espírito Santo está chamando a nossa atenção nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, será que verdadeiramente nós somos convertidos? Quando nós aceitamos Jesus, nós temos como propósito de vida andar com Ele, sim ou não? Sim. Nós temos como propósito de vida sermos mais parecidos com Ele, sim ou não? Sim. Então eu quero que você faça uma autoanálise aí onde você está. Verdadeiramente, a sua vida está condizendo, a minha vida está condizendo com o que a palavra de Deus diz? Faça você uma análise. Ai, pastora, mas eu vim para cá tão animada. Ai, eu vim tão animada, achando que eu ia receber uma palavra, sabe, de que a porta vai abrir, que eu vou ganhar um prêmio, que eu vou ganhar uma promoção. Querido, promoção maior que nós podemos ter é ir para o céu. Céu de glória. Palavra de bênção e poderosa é aquela que o Espírito Santo vem e nos parte no meio, e nos faz refletir, e nos faz pensar, e nos faz nos autoavaliar, para ver se a gente está condizendo com aquilo que Ele propôs para nós. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos sondar o nosso coração e ver aonde nosso coração está. Lá em Mateus 6, 21, Jesus diz: olha, aonde está o teu tesouro é que está o teu coração. Simples assim. Então analisa bem. Aonde está o teu coração? Você está focado em quê? Aonde? O primeiro sinal, queridos, de que nós somos convertidos verdadeiramente, o sinal é que nós desejamos as coisas que são do céu e não da terra. Nós precisamos dessas coisas da terra. Nós precisamos de moradia, nós precisamos de recurso, de roupa, sapato e tal, e tal, e tal, e tal. Tudo isso Deus tem para nós. E a palavra de Deus diz que nós não temos que andar ansiosos por coisa alguma. E muitas vezes nós andamos ansiosos demais para conquistar, para adquirir, para ter e não ser. E o que Deus quer é que nós sejamos pessoas, seres espirituais, mais parecidos com Ele, refletindo a imagem dEle. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, o primeiro sinal de que realmente somos convertidos, nós desejamos as coisas que são do céu. Nos preocupamos com a eternidade em nome de Jesus. Quantas pessoas você já encontrou ao longo dos anos, ao longo da sua jornada aqui na terra, que fala assim: ah não, Jesus não vai vir agora, não vou me preocupar com isso agora, eu vou curtir minha vida. Sim ou não? Mas a palavra de Deus nos alerta que nós não sabemos a hora que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E quem é a igreja aqui? Nós temos que nos preocupar e andar nessa terra na perspectiva da eternidade. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
E a Bíblia diz lá em João 14, que nós não temos que turvar o nosso coração, estar preocupados. Não, queridos. Nós temos que crer em Deus e crer nele, porque ele subiu e está preparando morada. Aleluia! Morada para mim, morada para você. Aleluia! Então, a nossa morada, o nosso objetivo de vida não pode ser aqui na terra, queridos. Nós temos que pensar no céu de glória, na eternidade que está mais próximo do que a gente imagina. Amém? Quem crê assim? Então, querido, em nome de Jesus, busque as coisas que são do alto. Deseje de todo o seu coração em nome de Jesus Cristo. E se preocupa com a eternidade, porque a eternidade é uma realidade. Amém? Aqui é temporário, mas lá é eternidade. É para sempre. Glória a Deus. Aqui é momentâneo, mas lá no céu com Jesus é para sempre. Aleluia. E isso precisa arder no meu e no teu coração em nome de Jesus. Isso não é utopia, isso é realidade. Em nome de Jesus, amém? Então o primeiro sinal é esse. O segundo sinal, querido, está no versículo 5 ao versículo 9, que diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. A gente já leu os versículos e eu quero explanar para você, nesse momento, para você se autoanalisar, passar o prumo em você mesmo, a régua em você mesmo. Esquece o marido, esquece a esposa, esquece os filhos, esquece o irmão. É você e o Espírito Santo e você. Amém? Então, o que Paulo estava dizendo para eles? Olha, queridos, vocês já ressuscitaram com Cristo? O sinal de que realmente vocês são convertidos é que vocês vão matar a natureza terrena, a natureza carnal. Uma conversão, na verdade, nos traz uma nova natureza. Amém? Uma nova natureza. Nós estávamos caminhando para cá e a gente tem um encontro com Cristo e a gente não vai continuar caminhando no pecado, no erro, naquelas práticas todas das obras da carne, na impureza, né, nas porfias, nas contendas, nas divisões, murmurações, palavras torpes, as obras da carne. A gente se converte. Então nós estamos vindo aqui e a gente se depara com Cristo, recebe Jesus, se converte, dá meia volta, conversão, você volta. Você volta com uma nova natureza. Porém, a natureza terrena não morre. Ela continua dentro de mim, dentro de você. Mas qual é o sinal, querido, que nós temos que verdadeiramente nós nos convertemos? A gente mortifica essa natureza terrena. Mortifica. E isso é todo dia, é toda hora, é todo instante, é todo momento. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz que nós temos que andar em espírito e não fazer a vontade da nossa natureza terrena. A nossa natureza terrena, ela é pecaminosa. Ela é tendenciosa em todo momento, em toda circunstância, errar, pecar, extrapolar, transgredir. Mas o sinal de que nós nos convertemos, nós estamos indo aqui, o laço está armado, nós vamos desviar. Estamos tendenciosos a nos irar, mas não, eu tenho Cristo, uma nova natureza. Cristo, o Espírito Santo habita em mim. Então eu não vou mais praticar aquelas obras. Eu vou mortificar, eu não vou mais me lamear, me lambuzar no pecado, no engano, na mentira, não. Eu vou ter uma vida que glorifique a Deus. Glória a Jesus. Não uma vida de escândalo, de mentira, de engano, de adultério, de fornicação. Não, queridos, em nome de Jesus. O verdadeiro sinal que nós somos convertidos, nós desejamos as coisas que são do alto.
e nós mortificamos a nossa natureza terrena todos os dias. Nós nos crucificamos lá em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E a atitude tem que ser minha. Sou eu que tenho que mortificar. Não é o meu marido que mortifica por mim. Não é a sua esposa que mortifica por você. É você. É a atitude, é questão de atitude. Amém? E como que eu faço isso, pastora? A luta está grande, está difícil, meu Deus. O mundo jaz no maligno, vem as tentações e isso e aquilo. A forma de nós mortificarmos a nossa natureza terrena é tendo conexão com Deus através da oração. Através da oração, o Espírito Santo nos sinaliza os perigos, mostra os laços, mostra o que está acontecendo no mundo espiritual, o que está sendo preparado para a gente. Através da oração, através do jejum, através da palavra, da meditação. Não é ler a palavra, porque ler qualquer um lê, porque é com intelecto. E aqui não é questão de intelecto, queridos, é questão de espírito. E a Bíblia diz lá em Salmo 119, versículo 89, se não me falha a memória, o salmista diz assim: amplie a minha visão para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Aleluia! Para nós mortificarmos a nossa carne e dar sinal que realmente nós somos convertidos, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que meditar na palavra, orando, jejuando, meditando na palavra e colocando em prática. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Ou vocês querem ir embora, sair correndo? Não? Vamos caminhar para frente, para cima, em nome de Jesus? Então, queridos, quanto mais nós mortificamos a nossa carne, através da oração, do jejum, de meditar na palavra, de obedecer a palavra, mais nós nos distanciamos do pecado, mais mortificamos a nossa natureza terrena, carnal, e nos aproximamos de Deus. Mais nos tornamos parecidos com Ele. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Sabe por que o Espírito Santo está trabalhando dessa forma hoje, aqui, agora? Porque Ele tem lugares mais altos para nós. Tem águas mais profundas. E quando nós não mortificamos a nossa natureza terrena, nós não alcançamos essa dimensão no Espírito que Ele tem para nós. Aí a gente ora e a gente busca e a gente quer e nada acontece. Mas por que, pastora, que eu oro tanto e não sai do lugar, as coisas não acontecem, os sonhos não são realizados e tal? Por quê? Faça você uma avaliação. Faça você o prumo. Faça você a régua em você mesmo. Em nome de Jesus. Porque, queridos, olha, a partir do momento que o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo, eu ouvi a voz. E meu esposo é prova, porque eu não dormi mais. Ele estava levantando para ir trabalhar quando eu estava indo para a cama, porque eu não dormi depois. Então, em primeiro lugar, a palavra foi para quem? Gente, vocês não estão gostando. Vocês estão querendo ir embora. Fecha aí, Luiz. Não deixa ninguém sair. Em primeiro lugar, a palavra foi para quem? Foi para mim. É por aqui que passou primeiro. Amém? E se o Espírito Santo está trabalhando dessa forma, é que Ele quer ajustar a nossa vida. Ele quer alinhar a nossa vida. Por conta do quê? Do que eu já falei. Porque Ele tem lugares maiores. Águas mais profundas. Coisas extraordinárias. Inefáveis. Você acha que as palavras inefáveis que Paulo ouviu só foi para Paulo? É para Regina. É para o Júnior. É para a Adriana. É para o Jassa. É para todos nós, é para aqueles que verdadeiramente se converteram a Cristo, que buscam as coisas que são do alto, que mortificam a natureza terrena, que se desprende dessas malícias, imundícies aí que foi citada aqui, a obra da carne.
a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ah, pastora, mas essa palavra não é para mim. É para você sim, porque tu veio. Se não fosse para você, Deus não teria permitido você vir. E nem eu estar aqui falando sobre isso. Amém, queridos? O negócio com Deus é sério. Não dá para levar de qualquer maneira. Leve, suave. Não, queridos, em nome de Jesus. A igreja do Senhor está sendo adornada, preparada. E quem é a igreja aqui? Através dessa palavra, do que o Espírito Santo está fazendo nessa noite, Ele está te adornando, te preparando para algo maior que Ele tem para você aqui e na eternidade. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos mortificar o velho homem, em nome de Jesus. Amém? E demonstrar uma conversão genuína, em nome de Jesus. Lembrando que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha. Tem aí, ó, seus filhos, sua parentela, seus amigos do trabalho, seus amigos da faculdade, toda uma sociedade. E o diabo, ó, vendo tudo, de olho. Nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha. E a nossa vida precisa refletir Cristo. Porque nós somos chamados para isso, para sermos a luz do mundo e o sal da terra. Então, como a luz do mundo, onde eu chego, eu tenho que brilhar. Não eu, mas a luz de Cristo fazendo a diferença. Então é dissipado toda a treva, toda a conversa torpe, etc. e tal. Amém? Terceiro sinal que verdadeiramente nós somos convertidos. Nós vamos nos revestir de Cristo, do novo homem. Então nós matamos a natureza terrena, o velho homem, crucificamos lá, todos os dias a gente vai crucificar. Não é verdade, Júnior? Imagina o Júnior que lida com tanta gente lá na função dele no trabalho. Quantas vezes o Júnior não tem a vontade, às vezes, ou de beliscar, ou de socar, ou de mandar embora, ou de chutar. Verdade ou não? Bastante. Claro, é a natureza terrena que ainda está ali. Mas ele decidiu crucificar. Voltando só um pouquinho aqui para nessa natureza terrena, quantas vezes dentro do nosso casamento, do nosso relacionamento, nós não temos vontade de falar um monte? Sim ou não? Sim. Eu estou vendo gente rindo aqui, ó. Claro. Mas nós sabemos que nós não podemos falar. Quantas vezes a gente tem vontade de murmurar até não querer mais? Sim ou não, igreja? De murmurar contra o marido, de murmurar contra o filho, de murmurar contra a casa, que limpa todo dia, que varre todo dia, a louça que lava todo dia, a roupa que lava todo dia, estende todo dia a mesma coisa. E a gente quer murmurar, mas a gente vai matar a nossa natureza terrena. E ao invés da gente murmurar, a gente vai falar: Senhor, muito obrigado, eu já ressuscitei com Cristo. É temporário, Senhor. Logo tudo isso vai acabar. Lá no céu não vou lavar roupa, lá no céu não vou lavar louça, lá no céu não vou passar por nada disso. Glória a Deus e aleluia. Sim ou não? Sim. Isso serve para os homens e serve para as mulheres também. Tem homem que lava louça aqui? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, homem. Parabéns. Glória a Deus. Então, o terceiro sinal que nós realmente somos convertidos é que nós nos revestimos do novo. Vamos lá, versículo 10. Versículo 10 diz assim: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem de quem? De Cristo. Então nós vamos se despir do velho e se revestir do novo. E o que é revestir? É vestir de novo. É se envolver de novo. Então eu estou vestido, lembra que a natureza, o velho homem está ali.
mas eu vou me revestir de Cristo, da essência, da palavra, da graça de Cristo, porque eu já ressuscitei com Ele. Sabe quando você foi lá para o batismo? Parece primário, né? Querido, mas o Espírito Santo está trabalhando aqui. Eu creio que o Espírito Santo está trabalhando aqui. Trabalhando em mim e trabalhando em mais alguém por aí. Em nome de Jesus. Ah, por que o batismo? Foi lá, simboliza morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então nós vamos nos revestir de Cristo, um novo homem. E quando eu digo homem, é generalizado, homem, mulher, amém, queridos? Então nós vamos vestir de novo, um envolver em Cristo. Eu vou me envolver em Cristo, de maneira que eu vou me tornar parecido com Ele. Eu vou despir das velhas atitudes, dos velhos comportamentos, das velhas práticas, digamos assim, e vou me vestir de uma nova identidade em Cristo. Uma nova identidade em Cristo. E uma nova identidade em Cristo não vai ter as mesmas práticas do velho homem. Amém? Glória a Deus. Queridos, é uma nova postura. É assumir uma postura em Cristo. E olha que dentro do contexto que a gente tem vivido, está sendo difícil a pessoa se posicionar. Se posicionar no trabalho, no meio das piadinhas. Se posicionar na sociedade, aonde a prática de lesar alguém é natural. De receber um troco a mais e não devolver. De querer ter vantagem em tudo. Queridos, em nome de Jesus, ter essa nova identidade é ter um outro caráter, é ter mudança de caráter, é ter mudança de comportamento, é ter mudança de postura, é deixar de mentir e falar a verdade. Queridos, em nome de Jesus, você acha que o Espírito Santo não sabe que você mente até não querer mais? Coisa de velho homem. Não minta. Não minta para ninguém. E não pense que você mente para o Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, queridos. Ah, mas uma mentirinha, sabe? Uma desculpinha. Não, queridos, não existe isso. Não existe isso. Numa nova identidade, eu tenho uma nova postura, um novo posicionamento em Deus. E esse novo posicionamento em Deus vai fazer com que eu não seja como a maioria. Que eu não vá ter as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, para não ser igualado com os que estão aí fora. Que fazem da mentira a verdade a mentira. Que inverte os valores, os princípios que foram estabelecidos pelo nosso Deus, que nos criou para termos uma vida santa. Porque a palavra diz, sede santo porque eu sou santo. Aleluia. Então, o terceiro sinal que nós somos convertidos, queridos, é que nós nos revestimos de Cristo. E quando nós nos revestimos de Cristo, nós temos uma nova identidade. Um novo comportamento, uma nova postura, uma nova conduta, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de tratar as coisas. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Nós precisamos, queridos, despir das velhas atitudes, velhos comportamentos e assumir uma nova postura em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a sociedade está colocando todo mundo na mesma medida. Está nivelando todos os pastores, nivelando todos os crentes. E eu não vou admitir que venha me nivelar com determinadas pessoas. Você não pode admitir isso.
E a maneira de nós não admitirmos é termos a postura correta. O caráter de Cristo. Caminhando para frente e para cima. Vencendo a cada dia. A nossa leve e momentânea tribulação vai gerar em nós um peso de glória muito excelente. Diz a palavra. Nós vamos vencendo a cada dia. Mortificando a nossa carne. Ainda que sejamos tentados, nós vamos resistir em nome de Jesus. Amém? Porque nem tudo é o diabo. É o caráter, é a conduta, é a postura. E aí atribui ao diabo. Não, querido, em nome de Jesus. Tira a máscara. Hoje, aqui, agora, diante da palavra. Em nome de Jesus. Amém? E assuma a sua identidade. Quantos aqui no trabalho conhecem pessoas pseudo-cristão, mas são omissos? Quantos? Quantos, queridos? Você nem imagina que é. Porque se nivela aos demais. Não. Deus nos chamou para fazermos a diferença na terra. Em nome de Jesus. E um dos sinais que verdadeiramente somos convertidos é que nós nos revestimos de Cristo. Uma nova veste. Uma nova identidade em nome de Jesus. Amém? Assumir a nossa identidade. E quando nós vemos esse versículo aqui, o versículo 10, que revestir do novo homem, está falando de um relacionamento tão estreito, tão íntimo, tão próximo, tão profundo, que eu me pareço com ele. Então é um relacionamento vertical, sim ou não? Eu parecendo com Cristo. Cristo está sentado aonde? À direita de Deus Pai. Parecida com Cristo, caminhando. Cada passo, a cada dia, de glória em glória, sendo trabalhada, sendo amassadinha, né, como o vaso de barro na mão do oleiro. Então é um relacionamento vertical. Sim ou não? Mas quando nós vamos para o versículo 12 e 13, nós já vemos um outro tipo de sinal, um outro tipo de relacionamento. Um relacionamento horizontal. Porque nós, como verdadeiramente pessoas, como pessoas que se converteram, nós estamos aqui no mundo ainda. Nos convertemos, mas estamos aqui. E aqui nós temos relacionamento. Em primeiro lugar, nós temos que ter relacionamento com Deus. E depois nós temos o relacionamento horizontal, que é a nossa família, que é com a sociedade. Por onde nós passamos, nós precisamos nos relacionar. Sim ou não? Vamos verificar isso no versículo 12, que diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santo e quê? Amados, revistam-se de profunda o quê? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando eu me revisto de Cristo, é um relacionamento vertical. Eu deixei o velho homem e passo a ser um novo homem. Amém? Me relacionando com Cristo. Mas quando nós verdadeiramente somos convertidos, queridos, nós como eleitos de Deus, nós vamos nos revestir, amados, como de fato temos que ser, como aqueles que foram escolhidos, eleitos. De que forma, pastora? Nós vamos mostrar o sinal que verdadeiramente somos convertidos nos nossos relacionamentos. Hoje é domingo e a gente fala sobre, muitas vezes nós temos o culto específico da família, mas na maioria dos domingos nós também falamos a respeito de relacionamento familiar. E a melhor maneira de nós sabermos se somos convertidos ou não é como nós tratamos os nossos, a nossa família. Se nós tratamos o nosso cônjuge com respeito, com honra, com fidelidade, em amor, com compaixão, com benignidade, aí sim nós estamos demonstrando que somos convertidos.
quando nós respeitamos as autoridades que foram constituídas sobre nós, lá no secular, lá no trabalho, o seu chefe, o seu presidente, como nós tratamos os irmãos na igreja, com respeito, em amor, com paciência, nós estamos demonstrando que verdadeiramente nós somos convertidos. Quando nós suportamos, nós lemos ali, suportem, não mintam uns aos outros, perdoem. O que é isso, pastora? Suporte. Imagina um objeto que você tenha que colocar na parede, uma televisão, ao invés de colocar no rack. Ainda assim, o rack é um suporte para a televisão, sim ou não? Mas aqueles dois ganchos que eu não sei como que chama, parece um triângulo, que fixa na parede, o que é aquilo? Um suporte. Suporte é o quê? Um apoio. Então, nos nossos relacionamentos, nós demonstramos que verdadeiramente somos convertidos, quando nós suportamos, damos suporte àqueles que são mais infantis, mais imaturos, mais casca grossa, mais mimimi. O que a gente vai fazer com eles? Nós vamos excluir? Nós vamos apontar? Nós vamos difamar? Ou nós vamos suportar, trazê-los e colocá-los no nosso ombro e caminhar com eles até que eles amadureçam, até que eles cheguem nessa estatura que Deus está estabelecendo na sua palavra? Então nós temos que suportar uns aos outros. Essa é uma demonstração de que verdadeiramente eu e você somos convertidos. Como nós nos relacionamos dentro da igreja, queridos? Como nós tratamos a nossa casa, os nossos filhos? Se nós temos uma convivência, queridos, uma convivência que glorifica a Deus, uma convivência onde Deus tenha prazer de estar no nosso meio, onde há unidade, onde há comunhão, onde há verdade, onde há gentileza, onde há cumplicidade. Tudo isso é sinal de que nós somos convertidos. Somos diferentes, mas sabemos nos respeitar. Amém, queridos? Quem quer ir embora? Tem alguém que quer ir embora? Levanta a mão. Nós temos que nos revestir como eleitos de Deus. Já deixamos o velho homem, já assumimos a nossa nova identidade, então nós vamos nos revestir de Deus, dando honra a Deus nos nossos relacionamentos, a forma que nós tratamos a nossa família, queridos. Às vezes a gente vê situações aqui na igreja que a gente já sabe o que acontece lá no lar. E às vezes a gente vê aqui que é tudo bonitinho, floridinho, mas lá no seio da família é desrespeito e desonra. E seus filhos estão vendo tudo isso. E aí eles vão pensar assim: quem é essa pessoa? Que lá na igreja tem sorrisos, tem alegria, tem paciência, tem compreensão, tem apoio, mas aqui dentro de casa. Sabe, queridos, tudo acontece lá dentro de casa primeiro. Não é aqui na igreja, porque aqui na igreja é fácil. É bonitinho, todo mundo maquiado, todo mundo arrumado, todo mundo cheiroso. E lá dentro de casa? Então, queridos, em nome de Jesus, a nossa família precisa ser uma referência bendita. Porque aí fora estão quebrando princípios. E o mundo está precisando de referência. E a referência somos nós, é a nossa casa. Porque nós somos eleitos de Deus. E nós vamos nos revestir como eleitos de Deus, com entranhas de misericórdia. Como que eu tenho paciência com a filha da minha irmã e não tenho com a minha filha? Como que eu compreendo a filha da minha irmã e não compreendo a fase que a minha filha está? E eu crucifico, eu judio, eu bato. Não, queridos, em nome de Jesus,
Vamos nos revestir como eleitos de Deus. Nos nossos relacionamentos horizontal, na família, na igreja, na sociedade. Vamos suportar, dar suporte, apoio àqueles que precisam. Não ignorar em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui, tirando a Rayane e a Adriana, deram um abraço na Regina? Quantos aqui sabem quem é a Regina? Não eu, a minha xará que vem aqui. Quantos? Sabe quanto tempo essa moça está vindo à igreja? Aproximadamente de novembro para cá, não foi? No encontro de mulheres. Desde novembro. Ela não vem em todos os cultos. Domingo passado ela estava aí. Quem dirigiu a palavra, Regina? Quem foi lá e deu um abraço na Regina? Queridos, nós demonstramos de fato, nós sinalizamos que somos convertidos quando nós nos relacionamos, quando nós damos o suporte, o apoio, quando nós nos aproximamos das pessoas, em nome de Jesus. Por favor, igreja, em nome de Jesus, vamos atentar para isso. Nós estamos caminhando numa superficialidade muito grande. Estamos dizendo que somos convertidos. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está nos chamando a atenção nessa noite. É problema do irmão. Se ele está doente, se ele está necessitado, é problema do irmão. Não é problema do irmão, não. É problema nosso. Nós somos eleitos de Deus em nome de Jesus. Nós vamos dar suporte. Nós vamos olhar, vamos ser sensíveis à necessidade. Aleluia. Glória a Deus. E vamos ajudar, queridos, em nome de Jesus. Quantos daqui, queridos, está atento a esse tipo de situação? Então, amados, a gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo e achar que a gente é o the best. Nós somos convertidos, não é convertido não. Você vai fazer uma autoanálise nessa noite, assim como eu fiz e estou fazendo. Passar a régua em si mesmo, o prumo em si mesmo, em nome de Jesus. Sabe, é muito bom a gente vir para a igreja, bate palma, se alegra, isso e aquilo, e pula e dá glória e tal, e sai daqui e não muda nada, e continua a mesma coisa. Eita, ramacho! É tempo de nós mudarmos e refletirmos a glória de Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Me perdoe os visitantes que estão aqui pela primeira vez, mas eu não posso deixar de falar a verdade, queridos. Eu tenho uma responsabilidade diante do Senhor. Aleluia. Eu não fui chamada para massagear o ego de ninguém. Nem o meu ego é massageado por ninguém, queridos. Nós estamos caminhando para o céu e o céu de glória. E no céu nós não vamos entrar meio convertido, não. Aleluia. Glória a Jesus. Ninguém aqui é bom. Ninguém aqui não peca. E a palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca, mente e faz Deus mentiroso. Então todos nós pecamos, queridos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento nessa noite, em nome de Jesus, para que nós venhamos reconhecer os nossos erros, aonde a gente está falhando diante da palavra, aleluia, e venhamos converter do mau caminho, em nome de Jesus, e adentrar no propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja, porque Ele vem buscar uma igreja pura, santa, imaculada. E Ele quer adornar a igreja, Ramachou. E para Ele adornar, nós precisamos tirar coisas de nós, para que o Espírito Santo acrescente. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
luzes, holofotes, coach, pirotecnia. Tem aos montes aí. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para andar na verdade. E a verdade é a palavra. Glória ao nome santo de Jesus. Amém, igreja. Vocês me amam? É isso aí. Glória a Jesus. Oh, Jesus querido. Então, o quarto sinal que verdadeiramente nós somos convertidos é que nós nos revestimos como eleitos de Deus, demonstrando através do nosso relacionamento horizontal, família, igreja, escola, sociedade, trabalho, como nós andamos. Se nós andamos dignamente, abalizados, alicerçados na palavra, em princípio, em nome de Jesus, honrando o Senhor, em nome de Jesus, com toda a nossa maneira de viver. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia também diz aqui, ó, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Queridos, não tem conversão se não tiver perdão. Jesus nos perdoou. E se nós não perdoamos, nós não somos dignos de perdão. Então nós temos que perdoar. Porque muitas vezes nosso cônjuge, nossos irmãos, nossos filhos nos ferem, nos machucam com uma palavra, uma atitude, uma conduta. E a gente fica esperando a atitude do outro. Não adianta esperar a atitude do outro. Perdoa, em nome de Jesus. Perdoa, porque o perdão é libertador. Muitas vezes eu fico com raiva. Porque eu sou humana, a natureza terrena está aqui. E se eu não mortificar a minha carne, eu vou revidar. Eu vou chegar e vou falar um monte. Mas eu não posso fazer isso. Porque eu sou eleita de Deus. E como eleita de Deus, eu vou liberar perdão antes que a pessoa me peça. Antes que o agressor me peça. Independente da atitude do outro, do comportamento do outro. E eu tenho visto tanta gente doente por causa da falta de perdão. Porque a falta de perdão, ela gera algo pior ainda, a raiz de amargura. E a raiz de amargura vai trazer outra consequência que é pior. E muitas vezes, um câncer, uma inflamação. Queridos, isso é muito sério. Mas eu sou eleita de Deus, e como eleita de Deus, eu vou perdoar independente da outra pessoa, porque o perdão, ele é libertador. E eu não posso admitir uma pessoa que se diz convertida, mas eu não perdoo. 10, 15, 20 anos falando da mesma coisa, o mesmo assunto. Não, queridos, em nome de Jesus. Vamos perdoar. Vamos perdoar em nome de Jesus. Vamos perdoar, caminhar livre. Livre, livre, livre. Porque Cristo já nos libertou. Então nós precisamos caminhar nessa liberdade. Em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Então, quarto sinal que nós somos verdadeiramente convertidos é que nós nos revestimos como eleitos de Deus. Glória a Deus. Demonstramos isso através do nosso relacionamento, do respeito, da cumplicidade, da unidade, da comunhão, do apoio, do suporte que você dá para o irmão, da liberação do perdão para aquele que precisa, em nome de Jesus, independente do outro. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Quem é casado aqui? Me diz, se o maior lugar aonde nós somos treinados, se não é dentro do casamento. Às vezes o cônjuge é grosseiro, é ignorante. Cônjuge, eu estou dizendo, homem ou a mulher, fere e finge que não percebeu que feriu. E não se preocupa em pedir perdão. Aí você fica remoendo aquilo. Ah, não pediu perdão, e carrega aquilo, carrega. Gente, libera ele de uma vez por todas, em nome de Jesus.
Porque o remédio é para você, a libertação é para você, a liberdade é para você. Ele é com Deus, ela vai se ver com Deus. Amém? Amém? Não vale a pena a gente carregar essa carga. O Senhor já tirou dos ombros. Amém? Glória a Deus. Pedro questionando Jesus. Olha, Pedro era terrível, né? Mas que bom, porque deixou exemplo para nós. E ele questionando o Senhor, falando: como assim? Eu tenho que perdoar? Não dá para eu ir lá e cortar mais uma orelha? Ou o pescoço, talvez? Ou a mão? Não dá para eu ir lá e beliscar, fazer alguma coisa, pelo menos discretamente, só para extravasar a minha indignação, a minha raiva? Como assim? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Eu tenho que viver perdoando? E o Senhor, mansamente, o mestre. Eu imagino Jesus falando: Pedro, meu querido, Pedro, você deve perdoar infinita. 70 vezes 7, Pedro, quantas vezes for necessário. E não é durante o ano, não. É no mesmo dia, se assim for necessário. Aí você tem que engolir o sapo pela mão. Engole e vai para frente, para cima, em nome de Jesus. Perdoa, em nome de Jesus. Porque o perdão vai digerir o sapo. Vai destruir o sapo que você engoliu. Quem está entendendo a minha fala? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu sei que você não lembrou nem o primeiro sinal de quem é convertido. Mas eu vou te dizer, o primeiro sinal é que a pessoa deseja e busca as coisas que são do alto. O segundo sinal, mortifica a natureza humana. O homem terreno, a natureza terrena. O terceiro sinal, ele se despe, né? Se reveste de novo, aliás, de Cristo. E o quarto sinal, se reveste como eleito de Deus. E o último, para a gente terminar, no versículo 14, diz assim: acima de tudo, sinal, hein? O último sinal de que verdadeiramente nós somos convertidos. Acima de tudo, de todas as coisas. Porém, revistam-se do quê? Do amor. Porque o amor é o quê? É fácil. Acima de tudo. Quando você vai para 1 Coríntios 13, versículo 1 e 7, fala ali a característica, né, do amor. O que o amor é? O que o amor não é? O que o amor é? O que o amor faz? O que o amor não faz? Se você é cheio de dons, se você conhece todos os mistérios, se você conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, se você tem todos os dons, se você é cheio de sabedoria, se você é um intelectual, um erudito, se você fala em línguas, se você tem o dom de cura, de mestre, se você tem tudo de bom que um homem pode ter, todos os dons, todos os talentos, mas se você não amar, e aqui não está falando de um amor filéu, um amor amigo, não está falando do amor eros, o amor paixão de homem para mulher, está falando do amor ágape. Então o sinal de que nós somos convertidos é o amor, que é o vínculo, que é a cola, o vínculo, é o que une a igreja, é que une o casal, é que une as famílias, é o vínculo, é a cola, que faz a gente andar como convertidos na pessoa do Senhor Jesus, como eleitos de Deus, caminhando dentro das diferenças, caminhando dentro das culturas diferentes. O amor é o amor ágape, é o amor de Deus derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Então, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos pedir ao Senhor que nós tenhamos essas características, para que verdadeiramente nós possamos refletir a glória de Deus aí fora.
O mundo está gemendo, está precisando de referência. Desses 5 sinais. Se eu tiver só 2, eu não sou convertido. Dos 5, se eu tiver só 4, eu não sou convertido. Eu tenho que ter no mínimo os 5, em nome de Jesus. Ah, pastora, mas isso é muita exigência. Não é não. De jeito nenhum. Porque se nós obedecermos, se nós andarmos na palavra, a gente chega nesse nível em nome de Jesus. Vocês entendem que a palavra de Deus para nós hoje é para nos alinhar? E se Deus quer nos alinhar, é porque Ele tem algo maior para nós? Amém? Não adianta a gente estar na igreja, achando que é igreja, mas não é. Nós temos que ser igreja de fato, de verdade, queridos. Em nome de Jesus, remover a máscara da hipocrisia, sabe? Remover determinadas coisas de dentro de nós que nos atrapalham. A Bíblia diz que o que nos separa de Deus é o quê? O pecado. O pecado faz separação. E quando a gente fala de pecado, a gente acha que é só o adultério ou só o roubo. Não, são as posturas erradas, que são pecados. E Deus está limpando, está adornando a gente, queridos. E se a gente não amar com esse amor ágape, aquele irmão que fere, aquele marido que cutuca, que é rude, que não se posiciona, que não quer vir para a igreja, que faz tudo errado, a gente ainda assim tem que amar. E a gente só consegue amar e suportar se for no amor de Deus. Porque no amor ágape, no amor filéu, no amor eros, não suporta. Tem que ser no amor de Deus. O amor de Deus é o vínculo da perfeição. É o que une, é o que cola. Amém, queridos? Vocês podem aplaudir o Senhor por isso? E o amor é o caminho mais excelente, amados. É o caminho mais excelente. O amor é o caminho da reconciliação. Então, amados, em nome de Jesus, se porventura na sua casa tem uma situação e que você precisa resolver, você ouviu essa palavra hoje, você é convertido, pelo menos se diz que é convertido. Coloque em prática em nome de Jesus. Vá na força do amor, porque vai no caminho do amor, porque o amor é o caminho mais excelente. Vai em amor, resolve, conversa, transforma, muda esse quadro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você vai guardar essa palavra no coração. Você vai sair daqui refletindo, pensando, analisando. Vai, queridos. Sim ou não? Não vamos mais errar. Não vamos nos enganar nós mesmos, em nome de Jesus. Deus tem algo muito maior para nós como igreja, amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração.